Evitar o desperdício, reutilizar e reciclar, buscando eliminar a produção de resíduos agregando valor aos materiais. Esta é a economia circular, que valoriza os recursos naturais e evita emissões desnecessárias. A indústria brasileira, há mais de 20 anos, busca implementar os princípios da economia circular e vem tendo sucesso em medidas inovadoras que, além da circulação de materiais, promovem inclusão. A COP27 marca os 30 anos da adoção da Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima e traz um melhor entendimento da ciência por trás do aumento da temperatura média da Terra. Conhecer as causas ajuda a combater as consequências das mudanças climáticas e regenerar os sistemas naturais, valorizando cada recurso necessário aos processos produtivos. Eliminar os resíduos é um desafio, mas também é uma oportunidade. COP27, a COP da implementação. Nós já estamos discutindo aqui há mais de uma semana. E essas discussões nos levaram a outras reflexões. Quanto custa fazer a transição energética que o mundo precisa para que haja, de fato, a diminuição de emissão de gases de efeito estufa? Como progredir, como garantir o bem-estar das populações, poluindo menos, com uma pegada menor de carbono? Nós temos respostas e eu estou aqui com o Davi Bontempo, da Confederação Nacional da Indústria. Davi, muito bem-vindo. Essas são perguntas que me parece que a CNI, nessa pegada, ele é gerente de sustentabilidade da CNI e traz alguns pilares em que a CNI tenta responder essas perguntas, é isso? É isso. Como você bem colocou, é uma COP da implementação. Acho que a fase do planejamento, do compromisso, ela passou, agora a gente precisa colocar a mão na massa e para isso a CNI desenvolveu uma estratégia que contempla 4 grandes pilares. Ou seja, falamos sobre transição energética, falamos sobre mercado de carbono, mas também sobre a economia circular e uma agenda mais Brasil, que é a conservação florestal. Hoje, o que o setor industrial quer é uma política de longo prazo, uma política de Estado que possa promover essa transição de forma a tornar a indústria cada vez mais eficiente e cada vez mais competitiva quando se fala do assunto de sustentabilidade. Davi, como que vocês chegaram a esses 4 pilares? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, realmente são muitos temas. Por que são esses 4 pilares que estão norteando aí a CNI? Bom, estamos acompanhando vários fóruns internacionais, vários fóruns dentro do Brasil. A CNI ela já contempla a questão da sustentabilidade na sua estratégia há bastante tempo. O que a gente fez agora foi uma reformulação e uma adequação a grandes diretrizes que vem sendo estabelecida no âmbito internacional. Ou seja, se fôssemos apostar em 2 grandes temas que estão muito presentes aqui na COP, seria a parte de segurança energética e também de segurança alimentar. Então, todo esse contexto, tudo que a nossa base industrial vem desenvolvendo, norteou essa estratégia. Quando se fala muito em transição energética, a gente vem contemplar projetos importantes, projetos que tratam a questão da eficiência energética. No passado, já havíamos feito um projeto menor, que atendemos 12 grandes plantas industriais. Agora a gente está dobrando essa meta. Uma das entregas desse grande projeto, que chama Aliança, foi que com pouco recurso a gente tinha uma grande quantidade de economia, e o que a gente conseguiu economizar em termos de energia dava para sustentar uma cidade de 60 mil habitantes. O que a gente vai fazer agora é dobrar. Mas dentro desse pilar de transição energética a gente vem também trabalhando outras questões importantes, como a expansão de renováveis, ou seja, solar, eólica, a biomassa e, além de tudo, também fortalecer a nossa política nacional de biocombustíveis. Hoje o Brasil é um dos únicos países que você vai num posto de combustível e consegue abastecer o carro com etanol, com biodiesel. Então isso já é um resultado de um trabalho grande, um trabalho de infraestrutura, um trabalho de uma expertise gigante que o Brasil já acumulou desde a década de 70. Mas também estamos trazendo variáveis e também agendas inovadoras com tecnologia, com inovação, de forma a contemplar agendas que o Brasil tem grande vantagem competitiva. Ou seja, o hidrogênio sustentável é um dos caminhos que vários países desenvolvidos vêm escolhendo para fazer a transição da sua matriz energética. Matriz, aliás, que o Brasil hoje é bastante competitivo, tanto quando se fala da elétrica quanto da energética. Hoje o Brasil ele é muito competitivo em termos de sustentabilidade quando você compara com vários países do mundo.
principalmente quando você leva para aqueles setores mais energointensivos, como cimento, como químico, como papel e celulose, né, com a parte do aço. Então, quando se compara, seja pela quantidade de reciclagem, seja pelo combustível, que é cada vez mais verde, né, a gente tem uma vantagem comparativa com outros países bastante significante. Né, evoluímos também para a parte de mercado de carbono. O que a gente quer hoje é um mercado doméstico que converse com o mercado internacional. Para isso, a CNI fez vários estudos comparativos com a Europa, Califórnia e Canadá, mercados parecidos com o Brasil, como o México, mercados menores, como a região metropolitana de Tóquio, e mercados que já tinham colocado para dentro esses setores mais energointensivos, como o caso da Coreia do Sul. Então, tudo isso serviu como um parâmetro para que a gente pudesse evoluir, né, num consenso, numa negociação, tanto com a nossa base quanto com o governo, quando se fala de mercado de carbono. Um outro pilar bastante importante que vem também sendo trabalhado aqui na COP é a parte da economia circular. Hoje a CNI ela trabalha no ambiente internacional, né, de forma a ter uma regulamentação, né, que oriente a atuação de empresas, de governos, mas também trabalhando em agendas mais importantes, agendas de compras governamentais, de forma a contemplar esses critérios de sustentabilidade. E por último, já fechando aqui a nossa estratégia, a parte da conservação florestal, né, Brasil com grande cobertura, né, cerca de 60%, então é como usar essa vantagem, né, para geração de valor, de renda, né, de produtos cada vez mais sustentáveis. Claro que tem uma parte importante de comando e controle, de fiscalização, de fortalecimento dos estados, mas tem também um papel bastante importante do setor privado quando se fala dos incentivos econômicos, quando se fala da bioeconomia, ou seja, como fomentar, né, uma indústria de fármacos, de cosméticos, de alimentos que contemplem toda essa nova economia. Não, excelente, porque são 4 pilares que sustentam de fato uma sustentabilidade de verdade. Quando a gente fala que várias coisas estão envolvidas, a gente colocou economia, o bem social e o bem ambiental de mãos dadas para que 4 pilares estudados, você provou aqui para a gente que não foram escolhidos aleatoriamente, sustentassem essa base de vocês. Agora, no Brasil, me parece então que a pegada da indústria é menor em comparação com o restante do planeta. E a pergunta que eu queria te fazer, Davi, o consumidor tem essa consciência? Acho que a consciência do consumidor ela vem evoluindo, né? Hoje o consumidor ele quer saber como que cada produto é produzido, como que cada serviço é prestado, se a empresa tem um programa de gestão de resíduos, se ela economiza energia, se ela economiza água, né? Se ela contempla todo o social ao redor da sua planta, né? Se ela tem um inventário estruturado de emissões. Então tudo isso vem pesando na decisão do consumidor. É claro que tem um papel importante da questão do preço, né, mas a sustentabilidade ela vem assumindo uma característica cada vez mais significante na hora de se tomar a decisão. Né. Então isso a CNI ela já percebeu, né, o setor industrial já contemplou toda essa questão da sustentabilidade na sua estratégia corporativa. Temos as regras que estão estabelecidas também no ambiente internacional e também no nacional, então tudo isso vem moldando a atuação da indústria brasileira rumo a uma economia de baixo carbono. Que ouve o consumidor para entender o que ele pensa a respeito disso. Eu acho que o grande desafio é a gente agregar sustentabilidade no valor dos nossos produtos, que quando vão para fora acabam competindo com produtos mais poluentes também. E nesse sentido que eu queria saber de você, o que você acha que são os desafios? Temos aí governo federal trocado, vários governos estaduais novos. Qual que é o desafio da indústria para implantar que esses 4 pilares sejam de fato seguidos pela indústria brasileira? Acho que o primeiro desafio é a política pública. Né? Precisamos de uma política de Estado, uma política de planejamento de longo prazo, uma política que contemple também a questão do financiamento, porque como a gente falou aqui, essa transição ela custa caro. Então a gente precisa fazer, número 1, de uma forma mais paulatina e outra que eu tenha recursos suficientes para fazer essa transição, principalmente olhando para aqueles micro e pequenos empreendedores. São esses que a gente precisa ter um olhar com mais cuidado, porque a grande empresa ela já identificou essa tendência e já vem investindo há bastante tempo em tecnologia e inovação, de forma a fazer uma transição mais estruturada. Então, questão de garantias coletivas também, de forma a contemplar uma facilidade de acesso a financiamento, identificação dessas fontes, né, bons projetos,
Então é todo um trabalho que precisa ser feito no âmbito, né, do setor industrial, de forma a preservar também o que já foi estabelecido dentro do setor corporativo. Muito bem, muito obrigada, Davi Bom Tempo, gerente de sustentabilidade da CNI, trazendo uma visão inovadora de indústria. Quando a gente olha para a indústria do Brasil, a gente também tem que ver a sustentabilidade. Muito obrigada. Obrigado. A riqueza dos recursos naturais, a diversidade de produtos e um grande mercado consumidor podem ajudar o Brasil a desenvolver mercados alternativos, utilizando resíduos que, sem os princípios da economia circular, seriam desperdiçados. A Política Nacional de Resíduos Sólidos também é aliada quando exige a logística reversa, ou seja, os resíduos colocados na natureza por determinada geradora devem ser por ela recolhidos. Um desafio que tem sido vencido pela tecnologia. É a forma de medir as emissões de processos produtivos. Quando a gente tem uma necessidade, logo surge uma tecnologia para supri-la. E é sobre isso que eu vou falar com a Maria Carolina Fujihara. Gente, coincidência ou não, é da Sinai Technologies, é isso? É isso. Sinai, a gente está aqui no Egito, mas a empresa fica onde? Maria Carolina, bem-vinda. Obrigada, um prazer. Fica em São Francisco, na Califórnia. São Francisco, na Califórnia. Vocês não vão acreditar. Descreve pra gente o que essa plataforma, esse software que vocês têm, faz nas empresas. Claro, a gente somos uma plataforma de descarbonização inteligente. Ajudamos empresas a contabilizar as emissões de carbono delas e a encontrar soluções para que elas possam reduzir as fontes de emissão. Então, o sistema sugere alguns projetos possíveis para elas implementarem e mudarem as operações dela, então transitar. E a gente cria cenários de descarbonização que constroem tanto a parte de abatimento de emissões como a parte financeira. Então as empresas conseguem analisar o custo-benefício dessa implementação. Olha só, deixa eu repassar. É um sistema que você lê quanto a empresa emite, identifica quais são as fontes maiores de emissão, sugere esta diminuição e ainda dá conta no final. Quando surgiu e como é que está essa empresa, como vocês estão de clientes, como está esse cenário? Claro, a gente ainda é considerado uma startup. Eu fundei a empresa em 2017. Desde então a gente já fechou 3 rodadas de investimento, estamos na Series A. Já levantamos mais de 35 milhões de dólares no total. Hoje somos mais ou menos 60 pessoas. Buscando dobrar até o ano que vem. E a gente tem clientes em mundo inteiro, em mais de 12 indústrias diferentes e usuários em mais de 60 países. A gente tem um sistema em português, inglês e japonês. Acabamos de lançar no Japão. Que maravilha, que maravilha. A empresa nasceu em São Francisco? Sim, eu sou brasileira, mas eu me mudei para a Califórnia em 2017 e eu comecei a empresa lá. Fundei a empresa lá e a gente tem pessoas da empresa, 1/3 mais ou menos da empresa no Brasil e muitos clientes no Brasil. Mas a gente somos remota, empresa remota, trabalhamos no mundo inteiro. Acho que a gente está em 8 países, o pessoal da nossa empresa está em 8 países. Vocês não precisam estar fisicamente nas empresas para fazer o trabalho? Não, totalmente remoto. Por conta dessa tecnologia. E quais são os principais desafios? A gente está numa COP desafiadora, onde todo mundo está falando em financiamentos que acabam não vindo, a iniciativa privada tomando a frente de muitas coisas. Na sua visão, dessa experiência que você já teve aí, né, que já foi um foguete, qual é o maior desafio para a gente descarbonizar a economia e para que as empresas tenham interesse em fazer isso? Claro, essa é a COP da implementação, né? A COP que a gente tem que sair do blá 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 e realmente ir para ação, né? Tomar ações e iniciativas que aconteçam. Então, eu acho que a inovação e a nossa função é muito de criar esse roadmap de implementação. Então, a inovação startups, eu acho que vem muito com esse viés de vamos botar a mão na massa e começar a fazer. Eu acho que o papel político é fundamental. A gente precisa de políticas que incentivam não só as empresas a realmente implementarem essas ações, mas startups a fomentarem a inovação.
Mas eu acho que tem muitas oportunidades para empresas fazerem isso de forma voluntária e continuarem liderando todas essas implementações que precisam ser feitas em diversos níveis, né? Então, empresas multinacionais que já têm capital aberto precisam mostrar para o mundo que investidores que elas estão fazendo. Né? Exatamente. Então, mesmo que não tenham, de novo, eu acho que políticas. Quando existem políticas agora, o governo Biden acabou de estar liberando diversas políticas nesse sentido. A Casa Branca acabou de liberar uma política de compras públicas sustentáveis, onde o governo é obrigado a comprar de fornecedores que tenham contabilização de emissões, que tenham metas de redução, que tenham análise de risco. Então, todos os fornecedores do governo americano são obrigados a ter isso a partir de agora. Eu acho que as políticas, quando elas viram obrigatórias, as empresas têm que fazer, não tem nenhum outro motivo. Elas fomentam, né? Claro, abre todas as portas. Mas enquanto as políticas não existem, existem diversos outros motivos pelos quais as empresas têm que continuar fazendo. Eu acho que é isso que a gente está buscando ver nessa COP, pelo menos eu. Pessoalmente estou buscando entender quais são como a gente sai da análise muito política e debate e entra na análise de impacto, de ação e de realmente implementação. Sai da programação, né, de fato, e eu acho que o consumidor exige. Quando não existe uma política que exige obrigatoriamente, o consumidor ele é seletivo e certamente essas empresas, só por curiosidade, qual que é o país que você mais atua? Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos e Brasil. Ela já está em bastante países, mas Estados Unidos e Brasil. Para a gente finalizar, você acha que dentro desse contexto de ter uma ferramenta tecnológica tão eficiente, para essas empresas, se houvesse um incentivo tributário, se houvesse um diferencial de compra pública, vocês conseguiriam sentir imediatamente? Com certeza. As políticas, elas são sempre os ganchos para a mudança real, né? Por isso que é tão importante discutir isso no nível político. Mas existem muitas pressões, como você falou, de consumidores. Essa nova geração, ela já exige que empresas tenham essa preocupação. Elas já têm um conhecimento que não existia antes, então elas sabem como perguntar e como demandar. Investidores internacionais demandam isso, o mercado de uma forma demanda, inclusive empresas dentro da cadeia de valor. Então, se você, por exemplo, a gente tem muitos clientes que são clientes da Apple, que vendem para a Apple, são fornecedores da Apple nos Estados Unidos. A Apple tem uma política de compras públicas da Apple que obriga que todos os fornecedores dela tenham, enfim, consigam relatórios de emissões e metas de redução. Alguns indicadores ESG. Exato. Então, se as empresas também começam a demandar isso de outras empresas, fomenta de uma maneira geral o mercado. Então, com certeza. A gente vê isso no nosso mercado agro. Sim. A carne, né, os frigoríficos, etc., só compram de quem comprovar sua regularidade ambiental e você acaba forçando o mercado a fazer isso. Exato. Como chama esse programa? O seu programa do Sinai. A empresa chama Sinai Technologies. Por coincidência, a gente está no deserto da Península do Sinai. Aos pés do monte da Península do Sinai. A empresa significa, é uma sigla? É uma sigla em inglês que significa Sustainable Investments with Artificial Intelligence, que significa investimentos sustentáveis com inteligência artificial. E quando eu procurei no Google para ter uma certeza de que que era um nome que as pessoas iam aceitar, eu descobri que tinha a Península do Sinai e o Monte Sinai é um monte que um monte que é sagrado para as 3 maiores religiões do mundo, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Eu não sou religiosa, mas eu achei o simbolismo muito legal, que é um simbolismo de união, que eu acho que é o que a gente precisa mais hoje em dia. Com certeza. Maria Carolina Fujihara falando pra gente dessa inteligência artificial que vem ajudar na redução das emissões e na sustentabilidade do nosso planeta. Diretamente da COP27 para você. COP27, a COP da implementação. Será
depois de quase 2 semanas de evento, nós precisamos fazer um balanço. Como foram as discussões? Quais foram as decisões, os acordos, algo que vai virar efetivo na vida das pessoas com relação às mudanças climáticas? E é sobre isso que eu vou conversar com a Nathalie Unterstel, ela é do Instituto Talanoa. Nathalie, obrigada por aceitar falar com a gente para fazer esse balanço, que não é fácil. Mas a Nathalie tem uma vivência muito bacana com relação à questão climática. Fala para a gente primeiro, Nathalie, um pouquinho sobre você. O que é o Instituto Talanoa? Legal, obrigada, Samantha. Que prazer estar aqui com você fazendo esse balanço da COP27 direto de Sharm el-Sheikh. Sobrevivemos quase 2 semanas aqui, não é uma COP fácil. Eu trabalho com políticas climáticas há 20 anos. Eu comecei muito na área de pesquisa, depois acabei indo trabalhar no governo federal, governos estaduais. Fui negociadora pelo Brasil de temas de clima e florestas. E há mais ou menos 4, 5 anos, cofundei com outras pessoas, pesquisadores, advogados, jornalistas, uma instituição que é um think tank. Então não é uma ONG, não é uma universidade, mas é um centro independente de pesquisa e proposição de políticas públicas para a mudança do clima. E a gente vem tanto monitorando o que acontece, né, na esfera pública brasileira quanto internacional em relação a esse assunto e, claro, recomendando cursos de ação, conversando com o setor privado. Então é um pouco disso que a gente faz. Um pouco de tudo, colocar todo mundo para conversar. Ela estava me dizendo que Talanoa é exatamente isso. É colocar as pessoas numa roda de conversa para se chegar a uma conclusão, né? Na verdade, a palavra quer dizer resolução, né? É a gente achar resolução. E resolução nunca é algo forçado. Você tem que achar consensos, você tem que dialogar, enfim, formar, né, deliberar conjuntamente. É um pouco esse o espírito. E com essa experiência toda, Nathalie, o que você acha? Qual é o seu balanço dessa COP27, dita como a COP da implementação? Acho importante você pontuar a questão da COP da implementação, porque ela quer dizer o seguinte, que a gente tem que implementar compromissos já realizados, já negociados, quer dizer, todo mundo já concordou com eles. Mas o que a gente tem visto aqui nessas 2 semanas, até aqui, né, em tese a gente concluiria essa COP amanhã, vamos ver. Não estou tão esperançosa, mas cautelosamente pessimista. A gente está vendo que há muitos países que estão tentando renegociar o que já foi acordado. Mesmo em relação à meta de mitigação, né, da gente manter aí a temperatura no máximo em 1,5 graus de aquecimento global. Outros países que estão buscando reabrir os temas de financiamento, né? Aqueles que têm responsabilidade, tentando passar para os outros a sua responsabilidade. Então, uma COP bastante tensa e difícil, porque há muito risco de retroceder nas decisões já realizadas. Isso não é bom, porque, muito bem, a gente precisa ter segurança, né? Uma vez que as decisões são tomadas e pactuadas, que elas sejam de fato implementadas. Então, tem um primeiro aspecto aqui bastante difícil, e que eu ainda não estou vendo luz no final do túnel, que é esse. Será que a gente vai perder alguma coisa nessa COP? Por exemplo, perder a meta de manter o planeta em 1,5 graus de aquecimento? Esse é um risco, né? O que nos ajuda nesse aspecto é que existem outras coisas acontecendo em paralelo a essa COP, como a reunião dos países do G20 em Bali, que aconteceu essa semana. Esteve lá o Biden, esteve lá o Xi Jinping, só não apareceu o Putin. Mas eles deram um certo tom de que não, vamos manter o compromisso, por favor, e vamos adiante, né? Aí vem um segundo aspecto que está sendo negociado nessa COP e que os detalhes ainda não estão muito claros, que são os meios, então, para fazer, de fato, a implementação, principalmente financiamento. Esse é o principal assunto aqui. E acho que a gente não tem boas notícias, né? Tem algumas iniciativas muito positivas, por exemplo, a Indonésia, que criou um pacote de financiamento para a sua transição justa, principalmente na área energética e tal. E ela dividiu de uma maneira muito inteligente. Ela colocou 10 bilhões, ela quer captar 10 bilhões de dólares do setor público, através de acordos com países desenvolvidos, países parceiros, e 10 bilhões do setor privado. Isso é maravilhoso pelo seguinte, ela está se preparando para atrair investimentos. Então, isso foi muito legal, acho que é um dado muito positivo, mas é um país, né? E a gente tem outros 100 e tantos aí que não estão tendo essa visão e que dependem de outras decisões aqui coletivas. Então, o meu balanço até agora é que é uma COP muito tensa,
e ainda parece que os negociadores não entraram no modo de implementação. Eles estão tentando ainda entender como é que sai da negociação para a implementação, isso é bastante difícil.